Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will. Aqui é o Matheus. E esse é o Mecha Ômega. Hoje aqui a gente vai falar pela primeira vez sobre um livro no podcast e vai ser sobre A Metamorfose, de Franz Kafka. Escrito por ele em 1912, no curto período de 20 dias, Metamorfose é um livro impactante e o mais famoso do autor. Ele foi lançado posteriormente em 1915. Como de costume, vamos dividir o podcast em duas partes, uma sem spoilers e outra com. Mas por conta do Metamorfose ser muito mais um livro para trabalhar conceitos e estruturas, então a parte com spoiler vai ser bem menor do que costuma ser, só para tratar de alguns acontecimentos em específico. Caso ainda não tenha lido o livro, pode assistir tranquilo, a parte sem spoilers, pode ser muito bom para considerar se vai ser uma leitura para você. Todavia, antes de tudo, uma pequena sinopse. A Metamorfose conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. Ele abandonou suas vontades e desejos para sustentar sua família e pagar a dívida dos seus pais. Numa certa manhã, Gregor acorda metamorfoseado num inseto monstruoso. O livro conta sua experiência como inseto e como isso afeta sua família e sua estrutura de vida. Pela primeira vez no canal a gente vai falar de um livro, e que livro? Franz Kafka é um autor gigante, com muitas obras importantíssimas, tanto por conta da profundidade do seu texto e dos temas que discutia. Ele inclusive inspirou grandes nomes atuais da literatura mundial. É um livro que eu já li faz alguns anos, mas até hoje eu gosto muito e acho muito bom. A Metamorfose é um livro muito bom. Eu não gosto tanto quanto o Matheus, como vocês vão ver aqui, mas no geral eu acho um livro muito interessante e eu acho que as pessoas gostarem dele fazem bastante sentido. Ele toca em assuntos muito relevantes e atemporais, que até hoje fazem muito sentido com a nossa sociedade e as pessoas de hoje em dia. Se você já conhece algum dos outros trabalhos do autor, sabe como é reconfortante ler Metamorfose. É um dos poucos livros publicados em vida e um dos poucos completos. A falta de alguma parte do texto possibilita interpretações menos claras e precisas. No caso do Metamorfose, por o livro estar inteiro, o estudo é mais fácil e coerente. Como o Will disse, Metamorfose é um livro curtinho, mas que discute bastante temas relevantes. As referências e alusões não são tão explícitas quanto seriam, por exemplo, em uma literatura mais jovem / adolescente, mas com um nível considerável de leitura, já dá para pegar muita coisa. Além disso, ainda comentando acerca da leitura, ela em determinados momentos pode ser meio truncada. Não necessariamente por conta das palavras utilizadas, que não são difíceis para o tipo de obra. Entretanto, por conta do estilo do autor, que constrói longos períodos descritivos, é mais fácil de você acabar perdido e ter que recuar um pouco, dar uma respirada e voltar para a leitura com um pouco mais de calma. E eu acho que o livro é muito interessante porque ele apresenta várias discussões e metáforas para vários assuntos muito diferentes, mas que fazem todo sentido, mas todos fazem sentido dentro da narrativa ali. Eu acho que a primeira lida, assim, a primeira vista, no primeiro capítulo ali, mais ou menos, pode parecer muito que o livro é sobre o capitalismo. O Gregor sempre fala como o trabalho dele cansa ele, que ele nunca tá em casa, que ele não consegue manter relações com outras pessoas porque ele tá sempre viajando. A cobrança do chefe dele de trabalhar mais, porque ele quer ganhar mais dinheiro, e dos pais, porque o Gregor sustenta ele e paga as dívidas deles e tudo. Mas ao decorrer do livro, e até vendo algumas análises depois, ele tem várias outras interpretações que eu acho tão interessantes, ou até mais interessantes do que essa do capitalismo. Pra mim, pessoalmente, a maior metáfora foi a da diferença. O Gregor é uma pessoa que a todas as categorias é normal dentro do mundo do livro, né? E de repente ele se vê transformado em uma coisa que ele não sabe o que é, mas ele mesmo, se você vê após ali aquele período de pânico que ele entra por estar diferente, ele aceita bem de boa o fato dele estar daquele jeito e de não ser mais o mesmo que ele era antes. Mas eu acho que mostra bem como a nossa sociedade é de não aceitar o que é diferente. A própria família do Gregor, os pais dele já rejeitam na hora, mesmo sabendo que é o próprio filho. A primeira reação da maioria das pessoas é ficar com nojo ou atacar ele. Óbvio, no livro é um inseto, então a gente associa um pouco a uma barata, por exemplo, que a maioria das pessoas tem nojo. Mas se você considerar que o Gregor é só uma pessoa diferente ali dentro, você pode fazer uma analogia muito grande com pessoas de orientações sexuais diferentes aqui fora, pessoas com deficiências físicas ou mentais, de etnias diferentes e tudo. O livro mostra bem como a sociedade é nesse quesito de excluir essas pessoas e dar elas como erradas ou coisa do tipo. E eu acho que é uma discussão bem interessante de se ter no livro e pra mim é a mais
impactante e visível, pelo menos para os dias de hoje. A vida moderna e citadina cria diversos problemas para o cidadão médio. As estruturas burocráticas, ao modo de Max Weber, são demasiadamente complexas e difíceis de serem adentradas pelo cidadão comum. Nos outros livros e contos de Kafka, quem tiver acesso, essa mensagem é passada de uma forma mais tangível e literal do que no Metamorfose. Inclusive, existe até a palavra kafkiano. Ela é utilizada para descrever coisas que são grandes demais para a figura do indivíduo. No caso do livro que estamos comentando, essa coisa é a própria metamorfose. Alguém que era uma pessoa comum, do nada se transforma em um inseto asqueroso e não pode fazer nada para reverter seu estado. Suas possibilidades são extremamente limitadas e se resumem a apenas fazer o possível para sobreviver de algum modo mais confortável à situação, sem nem esperanças ou menção da possibilidade do eventual retorno. Sobre a estrutura, o livro é dividido em 3 partes. Cada uma apresenta momentos diferentes da perspectiva da família em relação à metamorfose do Gregor. Do acolhimento ao incômodo, por última parte mais dura da novela, que é o rancor. No momento do acolhimento, ainda há esperanças por parte da família da recuperação. O patrão estava muito bravo, então o Gregor precisava de algum modo voltar a trabalhar. Enquanto isso, eles faziam o possível para ajudá-lo e reduzir os danos dos acontecimentos. No entanto, na parte do incômodo, quando os parentes já não acreditam mais na sua recuperação, o cuidado já não é mais o mesmo. A grande preocupação agora é de escondê-lo dos outros para não causar mais problemas. Para o segmento final, o do rancor, já é uma situação completamente diferente da inicial. Mesmo sendo a pessoa que comprou e manteve por muito tempo o apartamento, ninguém mais quer ele por lá. O incômodo é facilmente perceptível e incomoda inclusive o leitor. Ainda nesse assunto das metáforas do livro, outra que eu acho muito interessante também é do livro ser uma alegoria para a própria vida do Franz Kafka. Para quem tem, eu li o livro pela edição do Franz Kafka Essencial, da Pinguim Companhia, e lá tem alguns prefácios e escritos de outras pessoas sobre a vida do Franz Kafka. Você vê que nem Van Gogh, ele nunca teve sucesso de verdade enquanto ele estava vivo. Ele nunca conseguiu realizar o sonho dele de ser escritor e tudo. O pai dele sempre foi aí contra ele seguir essa carreira. Ele tinha uma relação muito conturbada com a família, principalmente com o pai, até por ser de uma religião diferente. A família dele era judia e ele não. E eu acho que isso também entra muito no livro do que eu falei, da diferença. A carreira que ele queria seguir não era o que o pai dele queria, então era uma cobrança ali que ele não gostava. Eu acho que se transpõe no livro, e a relação dele sempre foi ruim, e eu acho que também serve como uma alegoria para a vida dele, o livro. Eu acho que é uma maneira diferente de você contar sobre você mesmo numa obra tão desconexa da sua própria vida. Não querendo colocar palavras na boca do autor, em minha interpretação, parece que tudo foi feito para discutir o papel do mantenedor. Alguém que abdica de boa parte da sua vida, do seu tempo e até de sua felicidade para ficar um emprego cansativo com a intenção de sustentar sua família. Porém, quando precisam de ajuda por parte deles, deixam de ter alguma importância e são simplesmente excluídos. Isso em nossa sociedade acontece muito. O pai ou a mãe de família que fica doente ou que perde o emprego é tratado como um preguiçoso e imprestável. No livro, inclusive, é o emprego de uma maçã que fica nas costas do Gregor por algum tempo. E essa maçã fica presa e inclusive apodrece nas costas do Gregor. Uma simbologia à visão do que os personagens têm sobre ele, que vai se degradando ao tempo, e como diversas pessoas com problemas são vistas e tratadas todos os dias. Como eu disse, eu achei o livro muito bom e tudo. O meu único problema com ele é mais o ritmo mesmo. Não sei se por ser uma escrita mais antiga e não tão jovem como o Matheus falou antes. O primeiro e o terceiro capítulo são muito bons, assim, o ritmo dele vai legal e tudo. Mas o segundo capítulo eu acho que ele enrola demais pra contar as coisas. Como o Matheus falou também, como é um livro mais sobre a estrutura dele e as metáforas e alegorias que ele faz, eu acho que não tinha necessidade de ter 3 capítulos. Apesar de ser um livro curto, não precisava ter os 3 capítulos pra esmiuçar tanto assim essa história que não é bem uma história mesmo. Mas, no geral, esse livro ou novela é uma recomendação a todos. É um dos clássicos da literatura mundial, é conhecido mundialmente por vários motivos. E eu acho que vale muito a pena você dar uma lida, até porque ele é curtinho. Pra finalizar essa parte, sem spoilers, se você ainda não leu o livro, mas recomendo. É um clássico bem acessível e muito bom. Pessoalmente, eu recomendo a edição da Companhia das Letras, seja a da Penguin Books, que é a essencial, ou o livro solto mesmo.
O texto foi traduzido pelo Modesto Caroni, que é o estudioso em Kafka mais reconhecido no Brasil. Eu tive contato com outras traduções, porém particularmente eu não gostei tanto das outras. O estilo do Modesto combina bastante com o do Kafka e passa uma impressão bem boa. Agora a gente vai falar com spoiler aqui, então se você ainda não leu o livro, pode sair. Vai ser uma parte bem curtinha, como vocês podem ver aí no tamanho do episódio, mas acho que é válido. Então, vamos lá. Como a gente disse antes, não tem muitos spoilers no livro que é possível dar, assim, pra estragar a experiência ou coisa do tipo. Como a gente falou aqui no episódio todo, a história é mais uma alegoria, uma metáfora pra várias coisas da vida do que uma narrativa em si, como a história e tudo. Um dos únicos spoilers possíveis aqui é o da morte do Gregor, que eu pessoalmente me surpreendi bastante com ela. A literatura do Kafka é uma literatura bastante dura. Os personagens não conseguem os objetivos dele em outros livros. O protagonista às vezes morre. Na obra, a morte não tem só um significado prático. Também é necessário levar em conta o fator simbólico. A morte física do protagonista não é necessariamente visto como algo ruim pela sua família. No momento que ele deixa de ter utilidade para eles, já era como se tivesse morto ou até pior. Na verdade, foi inclusive um alívio e uma fase de virada para eles, que eles conseguiram retomar sua vida, voltar a trabalhar. Bom, e esse negócio do Gregor morrer no final, eu acho que é algo que serve para reiterar o que eu falei antes, do mundo tentar matar, entre aspas, ou às vezes não entre aspas, né, mas eliminar tudo que é diferente e fora do comum da nossa sociedade. Nesse caso, a diferença era o Gregor e o mundo era sua família. E eu fiquei até meio triste no final, é bem pesado assim o jeito que eles falam. Eles decidem matar o Gregor sem nenhum remorso ou empatia. Eles não têm nem empatia pela situação miserável que ele tá vivendo e não tem culpa de nada, ele não escolheu aquilo. Eu acho bem pesado, mas eu acho que é importante o autor não ter medo de fazer uma coisa dessa e passar a mensagem de fato para as pessoas que estão lendo o livro. Coisas em geral que acontecem no livro pesam muito para quem tá lendo. Na parte onde os pais do Gregor conseguem os inquilinos e tem que ficar escondendo porque não pode mostrar ele para as visitas porque seria indesejável. Isso é complicado e real demais, muito pesado para quem já viveu coisas parecidas, mesmo não tendo vivido algo parecido, mas eu sei de situações que os pais não gostam dos filhos, não querem que as pessoas vejam eles e não gostam do jeito que eles são. É complicado demais. Acho que foi isso, a parte com spoilers foi pequena mesmo, porque não tem tanto do que se falar. Esse foi o nosso primeiro episódio em livro. Qualquer coisa, escreve pra gente aí nos comentários ou no nosso e-mail, mecaomegapod@gmail.com. Segue a gente nas nossas redes sociais, @mecaomegapod no Twitter e no Instagram. Se vocês quiserem e puderem nos apoiar, nós temos um Catarse, né? catarse.me/mecaomega. Queria agradecer aqui nossos apoiadores, a Pietra Flores e o Guilherme dos Santos Souza. Um beijo e acho que foi isso, né? Até a próxima. Obrigado pela atenção e até a próxima.